Nesse momento, dá início então com a palavra de oração. Vamos ficar em pé e vamos orar pedindo a bênção de Deus para nós, a bênção de Deus para o estudo da palavra dele, que ele possa falar aos nossos corações, nos abençoando. Você pode orar para nós, Magno, por favor? Amém. Pode sentar. Muito bem, os irmãos podem, por favor, abrir as suas Bíblias em Romanos, capítulo 1. Nós estaremos lendo aqui esse texto aqui. Vamos ler inicialmente do versículo 1 até o versículo de número 7. Romanos capítulo 1, versículo 1 até o versículo 7. Hoje nós estaremos realmente começando o estudo aqui de analisar o próprio texto. Nós demos uma pequena introdução aqui, falando na aula passada sobre vários princípios que são importantes para a interpretação de um livro da Bíblia. E especificamente nós falamos muito sobre a interpretação de uma epístola, de uma carta. Algumas cartas que são chamadas cartas ou epístolas circunstanciais, às vezes elas oferecem algumas dificuldades a mais na interpretação. O que é uma epístola circunstancial? É escrita numa circunstância especial de algumas dificuldades, talvez que a igreja estava passando, alguns questionamentos e alguns casos nas epístolas. Paulo está respondendo perguntas. Por exemplo, quando ele escreve o livro de Coríntios, a igreja havia escrito para Paulo fazendo algumas perguntas, e nós muitas vezes não temos essas perguntas, mas nós temos a resposta. É a mesma coisa, se a gente estiver dando aula aqui, um professor estiver dando aula aqui, os irmãos estiverem sentados lá atrás, e um irmão às vezes faz uma pergunta aqui na frente para o professor, mas ele usa um tom de voz às vezes baixo, ele está virado para cá, e os irmãos que estão lá atrás não escutam a pergunta. Daí quando o professor responde, as pessoas que estão lá atrás ficam meio perdidas. Por quê? Porque elas estão recebendo a resposta, mas não tem a pergunta. Essa é uma das dificuldades na interpretação de cartas no Novo Testamento, porque às vezes nós temos as respostas, mas não temos as perguntas. Algumas poucas vezes nós temos a pergunta. Paulo diz: quanto que vocês me escreveram a respeito do casamento, se é bom a pessoa casar no tempo de tribulação ou não casar, aquele que tem a filha solteira deve casar. Às vezes nós temos as perguntas, mas muitas vezes nós não temos as perguntas, temos apenas as respostas, e isso dificulta sem dúvida nenhuma. Então nós falamos na aula passada aqui sobre alguns princípios importantes na interpretação, que nós já vemos aqui. Quem escreveu o livro, no caso desse livro aqui não há muito questionamento, foi Paulo que escreveu. Para quem escreveu, esse já é um questionamento maior, mas aqui está endereçado à igreja de Roma. Muitas pessoas acreditam, porque o capítulo 16 de Roma está em alguns manuscritos e não estão em outros manuscritos. Então acredita que essa carta foi direcionada a Roma, mas foi direcionada também a outras igrejas, por isso não tem aquele capítulo de saudação. O Bruce, que é um grande estudioso do Novo Testamento, Frederico Bruce, ele discute muito essa questão. O lugar de onde Paulo escreveu, não há muitos questionamentos. Ele estava lá em Cencreia, uma cidade muito perto de Corinto, mais ou menos uns 12 quilômetros, e quem leva essa carta para a igreja de Roma, então aquela querida irmã que morava ali. A data de que escreveu essa carta, não há muito discussão sobre isso. Provavelmente é uma das últimas epístolas de Paulo, fora das pastorais, que ele escreveu, mais ou menos no ano 57, 58 da era cristã. O propósito, nós tratamos aqui sobre o propósito, porque Paulo escreveu essa carta, e o propósito da carta de Paulo aos Romanos era primeiramente demonstrar o seu desejo que ele tinha de visitar essa igreja em Roma. Já tinha tentado algumas vezes, mas não tinha sido possível. Demonstrar também o desejo que ele tinha de compartilhar com aqueles cristãos em Roma algum dom espiritual, algum carisma que ele tinha recebido do Senhor. Ele escreve também para pedir a oração para a igreja. Interessante isso aí, né? Mas Paulo, esse gigante espiritual, mas ele sabe da importância da oração
da igreja, do povo de Deus. Em Colossenses ele ora para que a igreja dê graça, intrepidez, para com ousadia ele falar dos mistérios de Cristo Jesus, o Senhor da glória. Ele demonstra na carta também o desejo que ele tem ao ir a Roma de ser enviado pela igreja de Roma até a Espanha. Ele quer pregar o evangelho na Espanha e assim provavelmente sentir que havia concretizado, terminado o seu trabalho. Na visão do primeiro século, chegando a Roma, da frente se encontra mar. Já que não tinha conhecimento da América aqui, do sul, do norte, central, então para muitas pessoas eu usava a expressão que a Espanha era o fim do mundo, os confins da terra. Chegou em Roma, então, ou melhor, na Espanha, cumpriu a sua missão. E ele faz também nessa carta várias exposição detalhada acerca do Evangelho, que é o texto aqui que nós vamos ler agora, tá bom? Amém. Vamos ler Romanos capítulo 1, versículo 1 até o versículo 7. Eu vou fazer a leitura porque está sendo gravado e filmado lá, e eu estou com um microfonezinho aqui especial. Gostaria só de lembrar os irmãos, já que está sendo filmado aqui, eu tenho estudado o livro de Romanos, e estudado também alguns comentários que eu julgo muito importante desta carta. Tem pelo menos uns 3, 4 que são muito, muito bons em português. O próprio comentário de Romanos, do Dr. John Stott, é um comentário maravilhoso, muito, muito bom. O comentário de Frederick Bruce é uma das maiores autoridades do Novo Testamento. Eu estou lendo esse livro também. E estou lendo e seguindo o esboço do Hernandes Dias Lopes. É um bom comentário de Romanos e ele coloca o comentário de maneira mais homilética. Então, para dar a aula aqui, para a compreensão dos irmãos, talvez não seja o mais... É lógico que ele mesmo reconhece, porque ele bebe nessas fontes do Stott, de Bruce e de Hendricks, que são os comentários bons, mas homileticamente falando, o dele, para mim, na minha visão, é mais didático do que os outros comentários de Romano. Por isso eu estou seguindo aqui o esboço, então, de Hernandes Dias Lopes, tá bom? Nesse comentário. Amém? Eu vou sempre frisar isso aqui, já que está sendo filmado aqui, né? Como se eu não estou simplesmente plagiando e não indicando. Diz que o segredo da originalidade é a gente não dizer a fonte. Ninguém é original. Estava vendo uma entrevista de um ator da Globo, e ele falando, toda pessoa que pensa que é original é um burro, segundo ele. Usou a expressão mesmo, burro. Ninguém é original. Todos nós, de alguma forma, bebemos de outras fontes, outros conhecimentos, e aquilo que nós pensamos que às vezes é novo, aquilo já foi discutido há tanto e tanto tempo, tá bom? Muito bem, então depois dessa breve explicação aqui, vamos ler o texto. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados, para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa abençoar a sua palavra no nosso coração. Antes de entrar aqui no próprio texto, é interessante a gente pensar sobre as principais ênfases que é dado por Paulo nesta carta aqui aos Romanos. Alguns temas são muito importantes, meus queridos irmãos. E o primeiro dele, que está muito claro, por exemplo, lá em Romanos, capítulo 10, Paulo fala sobre a unidade da igreja. Não importa se o cidadão é um judeu, não importa se ele é um gentio, se ele é um bárbaro, se ele é de qualquer outra raça, em Cristo Jesus, estas barreiras, elas são destruídas. Interessante, a gente viu aqui antes aí nessa luta do impeachment da presidente Dilma aqui,
aquele muro que criou ali na esplanada dos ministérios lá, entre aqueles que estavam a favor do impeachment da Dilma e aqueles que eram contra o impeachment da Dilma, e realmente o governo preocupado, os policiais, de haver um confronto ali, uma briga, então criou aquele muro, aquela separação, de maneira que os defensores da Dilma ficavam de um lado e os defensores do impeachment ficavam de outro lado. E quando eu vi aquilo, me veio várias vezes na Bíblia, principalmente o texto de Efésios capítulo 2, quando Paulo diz que Deus quebrou esse muro da separação, certo? É como quebrar aquele muro que existia entre os judeus e os gentios. Judeus não tinha comunhão com os gentios, gentio desprezava os judeus, mas em Cristo esse muro é quebrado. E Paulo, nesta carta, ele vai falar várias vezes sobre essa questão da unidade da igreja, a questão de convivermos bem, a igreja, pessoas que pensam diferente, têm cultura diferente, costumes diferentes. Por exemplo, em Romanos capítulo 14, que vai falar sobre a questão de costume de judeus. Judeu, por exemplo, não trabalhava no sábado. Judeu tinha restrição a vários tipos de alimentação, mas Paulo vai dizer, bom, se alguém faz separação entre dia, distinção entre dia e dia, para o Senhor faz. Se alguém não faz, para o Senhor também não está fazendo. Se alguém acha que deve comer carne, come, mas quem acha que não deve comer também não come, de maneira que aquele que não come, não julgue aquele que come, e aquele que come não despreze o outro. Então deve vencer essas barreiras. Mas no capítulo 10, versículo 12, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, não importa a raça do indivíduo, se é judeu, se é gentil. O Novo Testamento apresenta alguns grupos de pessoas, são chamados, pelo menos 3 grupos são distintos no Novo Testamento. Um grupo chamado igreja, um grupo chamado judeu e um grupo chamado helênico, gentil. E há um quarto grupo aqui que Paulo chama de bárbaros, os bárbaros. Quem eram os bárbaros na visão? Na visão do primeiro século, praticamente os bárbaros é aqueles que não tinham assimilado a cultura helênica, a cultura grega, não sabia falar o grego, era chamado praticamente um ignorante, né? É quase hoje quem não sabe inglês, eu sou um ignorante. Não sei inglês, tornou-se uma língua tão importante, tão universal, que quem não sabe, você não sabe, vai arrumar um emprego, né? Um executivo aí, primeiro, mas quais idiomas que você fala? Quantas línguas? Não, eu falo português, mas o que mais? Mas nem espanhol você não fala? Mas nem inglês você não fala? Então a possibilidade de um cara que já fala mais de um idioma, né? Ele já vai ter uma possibilidade maior de ter um emprego, tá bom? Se tivesse tempo para eu contar uma piadazinha, mas o tempo está tão escasso aqui, eu tenho que aproveitar, mas já que eu falei, eu vou contar. Diz que havia o gato estava procurando um rato. Tinha um rato, mas toda vez que procurava aquele rato, o rato tinha uma locazinha, o rato tinha uma loca, ele entrava. E o gato diz, mas eu preciso comer esse rato, como é que eu vou fazer? Daí o gato teve uma ideia genial. O ratinho entrou lá naquela loca e o gato começou a latir. Uau, uau, uau. O ratinho lá dentro pensou, poxa vida, o gato deve ter ido embora, porque o gato tem medo do cachorro. Se o cachorro está latindo, então o gato não está lá. Então o ratinho foi saindo da loca assim, e o gatinho ficou do outro lado de cima escondido. Quando o ratinho saiu, o gatinho pulou e pegou o rato. E o ratinho falou para o gato, mas como você está aqui? Eu vi o latido do cachorro, você não tem medo do cachorro? O gato disse, não, era eu que estava latindo. Mas que negócio é esse? Gato não late, gato mia. Ele dizia, olha meu amigo, nesse mundo globalizado, se o indivíduo não falar pelo menos 2 idiomas, ele morre de fome. Então, nesse mundo globalizado, sem dúvida nenhuma. Bom, muito bem, mas vamos voltar para a história aqui. Então, uma das principais ênfases nessa carta aqui é exatamente mostrar a questão da unidade da igreja. Outra que fica muito clara aqui no capítulo 3, e Paulo vai gastar um tempão sobre isso no capítulo 1, nós vamos estudar isso aqui, era mostrar a evidência o que nós podemos chamar de universalidade do pecado. O pecado está presente em toda a raça humana.
Todo mundo quase que sabe Romanos 3:23, que diz, pois todos erraram. A instrução é mais forte, todos pecaram. Pecar é errar o alvo, pode ser, mas a palavra pecado é melhor. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E ele vai mostrar então a manifestação da justiça de Deus. E essa justiça de Deus se manifesta em Cristo Jesus e no Evangelho, conforme vai dizer o Romanos. Ele tem um propósito também de proclamar a nova vida do cidadão que está em Cristo Jesus. Isso fica muito claro em Romanos capítulo 6, e ele também anuncia a vitória que nós temos pelo poder do Espírito Santo. No capítulo 8 nós começamos a aula com isto. Ele revela a soberania de Deus na salvação. É Deus que inicia esse projeto de salvação e mostra a vital necessidade do relacionamento da pessoa transformada. É a parte prática de Romanos. Muito bem, eu estou falando rapidamente para mostrar algumas evidências, mas agora vamos então ir para o texto bíblico aqui. E nesse primeiro capítulo, do versículo 1 até o versículo de número 5, Paulo mostra de maneira muito clara as marcas do evangelho verdadeiro, meus queridos irmãos. E é interessante que ele destaca aqui, meus queridos irmãos, 6 verdades que devem ser realmente meditada por nós a respeito do Evangelho. Ele começa exatamente falando sobre o arauto do Evangelho. Olha como ele introduz o livro. Paulo servo de Jesus Cristo. E nós demos uma ênfase aqui no início sobre essa palavra. Paulo servo. Paulo é um doulos. Ele é um escravo de Jesus Cristo, essa consciência. O escravo é alguém que está pronto para obedecer e para servir ao seu Senhor. E Paulo tem consciência que ele é esse escravo de Jesus, que ele está aqui para servir ao seu Senhor, que ele está aqui para agradar ao seu Senhor, que ele está aqui para obedecer ao seu Senhor. Ele vai dizer na carta aos Gálatas, se eu fosse servo dos homens, como poderia ser servo de Cristo? Eu não estou aqui preocupado simplesmente em agradar, em servir a homens. Eu sou servo de Jesus Cristo. Que coisa importante esta compreensão que ele tem. Ele é um servo de Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo Paulo diz, eu sou um servo de Jesus Cristo, mas chamado para ser o quê? Um apóstolo chamado para ser apóstolo. Então, como servo, ele é alguém que se submete ao seu Senhor, ele é obediente a Cristo, ele está aqui para servir a Cristo, e ele tem compreensão que ele vai servir a Cristo, servindo o povo de Cristo, servindo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Em Coríntios ele vai dizer, eu zelo por vós com o zelo de Deus, com o cuidado de Deus. Ele tem compreensão que ele é um doulos, ele é um servo de Cristo Jesus, mas ao mesmo tempo ele tem plena consciência da missão que ele recebe do Senhor. Ele é chamado para ser um apóstolo sem dúvida nenhuma de Jesus Cristo, um separado por Cristo. Essa palavra apóstolo tem uma preposição em grego que a gente chama de apó, essa preposição usada com um caso chamado ablativo, que dá a ideia assim, da origem, juntamente com o verbo estelo. Ele é o enviado da parte de alguém. E quem é que enviou Paulo? Quem envia Paulo é Jesus Cristo. Em Gálatas ele vai falar sobre isso, que Deus o separou antes dele nascer, e que Deus o chamou pela sua graça, e que Deus revelou a ele Jesus Cristo e enviou ele para pregar o Evangelho. Nós falamos sobre isso, que é Deus que separa, é Deus que chama, é Deus que revela, é Deus que envia. Essa consciência que ele tem é algo precioso desse Evangelho que os teólogos chamam de um Evangelho teocêntrico, cristocêntrico, centrado em Deus, não egocêntrico, não o homem como centro, mas Deus é o centro do Evangelho. Ele é chamado então para ser apóstolo, e ele é separado
para o evangelho de Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então ele mostra aqui também essa questão da fonte do evangelho, separado para o evangelho. Interessante essa expressão, evangelho de Deus. Quando Paulo usa essa expressão, evangelho de Deus, evangelho significa o quê? Boa nova, boa notícia. Se ele está dizendo sobre o evangelho de Deus, há porventura de um evangelho que não seja de Deus? Como? Ah, sim, sem dúvida, há um falso evangelho. Paulo chega a dizer em Gálatas, se alguém for ter convosco e anunciar outro evangelho, que não seja este evangelho, esse indivíduo deve ser anátema, amaldiçoado, meus queridos irmãos. Há, quem sabe, a proclamação de uma coisa parecendo ser uma boa coisa, um bom evangelho, mas que é um evangelho que não é um evangelho verdadeiro. Então o evangelho que Paulo anuncia é o evangelho de Deus. É o evangelho de Jesus, e ele incorpora tanto este evangelho, ele vive tanto este evangelho, que numa das cartas ele chama o evangelho de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, ele chama de o meu evangelho. É tão interessante quando nós nos dedicamos a alguma coisa de maneira tão grande, meus queridos irmãos, que a gente passa a dizer aquilo. Por isso eu dizer assim, lá na minha igreja, a pessoa fala, mas pastor Edson tem igreja? A igreja não é de Deus, a igreja não é de Cristo, mas você envolve tanto aquilo que você sente como parte daquilo. Não que o evangelho seja de Paulo, o evangelho é de Deus, o evangelho é de Cristo, mas Paulo incorpora, encarna de maneira tão grande esse evangelho de Deus, esse evangelho de Cristo na sua vida, que ele é capaz de chamar o evangelho de Deus, o evangelho de Cristo no meu evangelho. Então todas as pessoas têm que entender isso aí, meus queridos irmãos. Então a fonte do evangelho é Deus. O evangelho vem de Deus, a boa nova vem de Deus. Interessante, quando Jesus nasceu, lembra que os anjos apareceram para aqueles pastores de Belém, e a glória de Deus se manifestou ali, e os pastores ficaram atemorizados. Lembra o que o anjo disse? Não temais. Eis que eu vos trago o quê? Boa notícia, boa nova. Está trazendo o evangelho. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então nasceu, eu trago para vocês boa notícia. Os anjos que vieram do céu, a glória de Deus se manifesta ali, e o anjo disse, não temais, eu vos trago boa nova, eu vos trago boa notícia. Hoje vos nasceu na cidade, nasceu para vós, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo Jesus, o Senhor. Então a fonte do evangelho, meus queridos irmãos, é o evangelho de Deus. Agora, impressionante nesse versículo 2, meus queridos irmãos, sobre a antiguidade desse evangelho, no qual foi por Deus outrora o quê? Prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Eu disse aqui na aula passada, evangelho não é um acidente, meus queridos irmãos. Evangelho é algo que Deus planejou na eternidade. A Bíblia fala em Apocalipse sobre o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Isso é de uma preciosidade tão grande. Cordeiro de Deus morto. Deus cria o homem à sua imagem e à sua semelhança, e cria o homem com uma potencialidade para não pecar, mas com uma possibilidade para transgredir. Mesmo Deus sabendo desta possibilidade do homem se rebelar, Deus não desiste de criar um ser livre, um homem à sua imagem, à sua semelhança, com liberdade de escolha. E se esse homem transgredisse, isso custaria a vida do seu filho, o Cordeiro de Deus. Mas mesmo assim, é isso que talvez Paulo está pensando quando vai falar sobre essa graça de Deus. Daí vai dizer que o amor de Deus excede qualquer altura, qualquer profundidade, qualquer comprimento, qualquer largura e qualquer outra compreensão. Porque é uma coisa que está acima da nossa compreensão.
Como é que esse Deus gracioso, mesmo sabendo da possibilidade do homem se rebelar, e se o homem se rebelasse, isso ia custar a vida do seu próprio filho, mas mesmo assim ele não desiste de criar o ser humano um ser livre. Glória a Deus. Diga graças a Deus, irmãos. É uma coisa preciosa. Então esse evangelho não é um acidente. Eu citei aqui alguns teólogos que apareceram a partir do século XIX, chamado de uma teologia chamada liberal. Esses camaradas não aceitam a Bíblia como palavra de Deus, e há um deles muito influente, que ele dizia assim: bom, Jesus Cristo era um grande sonhador. Jesus Cristo queria ser um revolucionário, ele pensou que ele ia conseguir um apoio muito grande dos judeus, então ele ia conseguir um grande exército. E uma vez que ele conseguisse um grande exército, ele então ia se levantar uma revolta contra Roma, então ia tentar vencer Roma e tornava então o rei deste mundo. Mas Jesus chega no final da vida, prega um discurso lá em João capítulo 6, dizendo que ele é o pão que desceu do céu. Quando termina o discurso, os próprios discípulos abandonaram Jesus, ficando apenas os apóstolos. Então, segundo esse autor, então Jesus, para não cometer um fiasco, não ficar muito feio, ele resolve morrer na cruz como um mártir, mas ele não era nada. Meus queridos irmãos, isso é blasfêmia feia, né? E por esse caminho é muito perigoso. João Batista já anunciou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muito. Ele diz: eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, ou serei ressuscitado. Então evangelho, essa boa notícia. E há um capítulo muito especial na Bíblia, que é Isaías 53, quando disse que ele não seria deixado na morte, ia ser colocado com o rico na sua morte, mas Deus ia prolongar os seus dias, e ele ia ver o fruto do seu penoso trabalho, e a sua alma ia ficar satisfeita, porque o meu justo com o seu conhecimento ia justificar a muito, porque levaria sobre ele as iniquidades de todos. Isaías 53, a partir do verso 10. Então, meus queridos irmãos, evangelho não é, meus queridos irmãos, um acidente que aconteceu na história. Evangelho é algo que Deus planejou na eternidade. Evangelho é algo que Deus confirmou quando o homem pecou. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, Deus disse para Eva, da mulher, então vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Essa lhe ferirá o calcanhar, mas esse descendente ferirá a cabeça, falando-se sobre Jesus. É por isso que Paulo tem questão de dizer, e nesse texto também vamos ver, mas em Gálatas capítulo 4, versículo de número 4, vindo o tempo certo, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, também todo mundo sem dúvida nenhuma. Mas isso é precioso, meus queridos irmãos. Esse evangelho que nós cremos é algo que Deus planejou na eternidade e que Deus enviou no tempo certo. Interessante que na língua grega tem várias palavras para tempo, né, Luiz? Amém? Lembra, né? Uma palavra, por exemplo, a palavra aiônio significa um tempo muito longo, às vezes é traduzido como século, às vezes é traduzido até mesmo como eternidade, né? Zoe, aionos, vida eterna e tantas outras expressões lá. Mas a outra palavra usada para o tempo, chamado cronos, né? Cronômetro, nós temos aqui um tempo assim, um tempo mais ou menos certo. E tem a palavra kairos, é o tempo. Dentro desse tempão aqui, você pode pôr o cronos, dentro do cronos você pode pôr um ponto, um tempo exato. E é exatamente nesse tempo certo que Deus enviou o seu Filho. É interessante essas expressões que às vezes as línguas têm recurso maravilhoso. Então essa antiguidade do evangelho aqui, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Essa expressão aqui, sagradas escrituras, né, é algo precioso. Isso aqui não é qualquer escritura, amém? É escritura divina, viu? Você pode ter várias escrituras, você compra um terreno aí, uma casa, então você vai no cartório, você tem uma escriturazinha, você tem sempre escrito com E minúsculo. Esse aqui não é essa escritura, esse aqui é a escritura, porque ela é a escritura sagrada, ela é inspirada por Deus. Toda a escritura
é divinamente inspirada por Deus, útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A essência do Evangelho. Interessante que Paulo destaca aqui, meus queridos irmãos, duas verdades preciosas sobre Jesus. Primeiro, sobre a sua encarnação. Isso é algo precioso, com respeito, versículo 3, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Jesus segundo a carne. Bom, a gente pode pensar que essas coisas não têm muita importância para nós. Quando você pensa no contexto do primeiro século, havia uma filosofia que se tornou uma verdadeira religião, talvez influenciado pela filosofia chamada platônica, certo? Então que tornou-se uma religião chamada do gnosticismo. A crença dos gnósticos, havia muita coisa nessa crença, mas as pessoas que vinham do gnosticismo para o cristianismo, eles tinham muita dificuldade de aceitar que Jesus era um ser humano como nós, porque eles dizem que a matéria é uma coisa má. Então Jesus, para eles, é um indivíduo que tinha uma aparência de um humano, mas ele não era humano, certo? Seria como se fosse uma manifestação, como aconteceu no Velho Testamento, de anjos em forma de homens, porque isso acontece várias vezes no Velho Testamento, mas Jesus não era humano. Então isso era um perigo, a ponto de João, quando escreve a carta dele, se alguém não confessar que Jesus Cristo veio em carne, esse indivíduo tem o espírito do anticristo na vida, ele não procede de Cristo. Essa é uma crença. Então, essa ênfase que Paulo dá, a questão de Jesus como humano, segundo a carne, ele vem da descendência de Davi. Ele é um verdadeiro judeu, certo? Com sangue lá da tribo de Judá, por parte de Maria, que foi a sua mãe biológica, e o seu pai adotivo também, Davi, era da linhagem da tribo de Judá. Então ele está mostrando aqui a questão da encarnação de Jesus. Segundo a carne, ele é da descendência de Davi. Mas ele vai mostrar no versículo 4 aqui, foi com respeito a seu filho, qual se segundo a carne veio da descendência de Davi, mas foi designado o quê? Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele, segundo a carne, ele é da descendência de Davi, mas ele é designado, essa expressão. Outra disse que ele é reconhecido, outra diz que ele é declarado, e tem uma tradução antiga totalmente infeliz, que diz que Jesus foi feito Filho de Deus pela ressurreição. Isso é gente que não sabe nada de tradução. Porque, meus queridos irmãos, a palavra aqui, Jesus não se tornou Filho de Deus pela ressurreição, mas ele é declarado, ele é reconhecido Filho de Deus mediante a sua ressurreição. A morte não pôde segurar Jesus. E é natural, meus queridos irmãos, toda pessoa que morre, o que acontece com o corpo? Vira pó, apodrece, não é verdade? Né? Quando Jesus chegou na casa de Betânia, na aldeia de Betânia, e Jesus perguntou onde havia sepultado o seu irmão, daí ela disse, vem e vê. E quando chega Jesus diz, tira a pedra. O que Marta disse? Senhor, não dá. Faz 4 dias que ele está sepultado. Depois de 4 dias o cadáver já está. O corpo humano é muito frágil nesse sentido, ele vai se corrompendo rapidamente, então já cheira mal. Daí Jesus disse, eu não te disse, crês, verás a glória de Deus. O corpo, Davi já havia dito pelo Espírito do Senhor, que o Pai não permitiria que o seu corpo experimentasse a corrupção, falando sobre Jesus. E Jesus, depois de 3 dias sepultado, ele sai do túmulo, ressuscita. Isso é muito precioso, porque ele ressuscita, e ele é chamado então as primícias dos que dormem, certo? Ele é chamado o primogênito dos mortos, o primeiro a ressuscitar dos mortos. Daí a pessoa diz, não, mas Lázaro não ressuscitou, então Lázaro
foi antes, mas a filha da viúva de Jairo não ressuscitou. Mas aquele filho da viúva de Naim, Jesus não ressuscitou? Porventura Elias não ressuscitou aquele rapaz, lá filho daquela mulher no Velho Testamento? Porventura Eliseu não ressuscitou o filho lá daquela mulher também? Como é que Jesus é o primeiro? Todas essas pessoas ressuscitaram no mesmo corpo, viveram mais alguns anos e morreram. Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscita num corpo já incorruptível e num corpo imortal, para nunca mais morrer, meus queridos irmãos. Então ele é designado, ele é reconhecido, ele é declarado o Filho de Deus mediante o poder da ressurreição dos mortos. Ninguém é semelhante ao Senhor Jesus. Ontem estava lendo, passei num sebo, achei 2 livrão grandes lá e comprei sobre a história de todos os religiosos, de todas as religiões. Eu lendo aquele livro, daí estava lendo sobre alguns líderes importantes, e um deles é Buda, né? E Buda, aquele camarada, casou novinho, com 16 anos, Buda casou, tinha um pai rico, é rei o pai dele, pequeno como não, mas é rei. Ficou órfão quando nasceu, e casa, e com 20 e poucos anos tem uma experiência. E ele abandona toda a riqueza do pai, o pai fica revoltado, torna-se aquele monge peregrinando e tudo, e depois volta para a casa do pai, consegue converter toda a família, interessante. Mas quando o Buda morre, ele já é tão respeitado e venerado, que pega o corpo de pó lá e sepulta em vários lugares. Então, quando alguém diz, eu fui e vi a sepultura de Buda, você pode ter visto um pedaço, porque Buda foi sepultado já em tantos lugares. Os restos mortais lá, cinza dele, foi sepultado em várias regiões aonde o budismo já tinha uma influência muito grande. Mas outras pessoas, você está na sepultura deles. Mas você vai em Jerusalém, então tem dois lugares que são considerados onde Jesus foi colocado, um dos católicos, um dos protestantes, mas em 2 lugares o túmulo está vazio, sem dúvida nenhuma. Jesus ressuscitou, amém? Tinha um pregador lá de Trindade, Tobago, um negão, muito negão, forte, bom pregador, de uma voz tipo Cid Moreira, uma voz muito bonita. E ele foi fazer uma viagem a Jerusalém e levou um grupo de irmãos da igreja. O pessoal fica emocionado quando chegaram lá no túmulo de Jesus, aquele túmulo bonito do Jardim dos Protestantes. Então uma irmã entrou dentro daquele túmulo e começou a dizer: aleluia, glória a Deus, eu estou sentindo a presença de Deus. Então Nelson Toller disse: irmã, você está proibido sentir a presença de Deus nesse lugar. Jesus não está aqui, ele ressuscitou. Então, é lógico que é um tom de brincadeira, mas Jesus, aleluia, ele ressuscitou, meus queridos irmãos. Então, segundo a carne, ele é humano, como foi Davi, como foram seus ancestrais. Ele é o filho do homem, mas ele é ao mesmo tempo o filho de Deus. E fica realmente como uma prova, disse Lucas, incontestáveis a ressurreição de Jesus. E pela ressurreição de Jesus, ele é reconhecido e declarado como filho de Deus. Agora, meus queridos irmãos, a abrangência deste evangelho é algo precioso. Olha o versículo de número 5, porém, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Aleluia. O evangelho alcança todos os gentios. Por que não disse gentios, judeus e gentios? Porque os judeus já é o povo da aliança, é o povo do pacto, mas o evangelho não se limita aos judeus. O evangelho é primeiramente anunciado aos judeus. Veio para o que era seu, diz o apóstolo São João. Mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Então o evangelho é para todas as pessoas. E de pregar o evangelho a quantas criaturas? E de pregar o evangelho a toda criatura. E de fazer discípulos de quantas as nações? De todas as nações.
Interessante a palavra nação ali, etnias, de raça, a todas as raças, meus queridos irmãos. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, testemunha tanto em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Este evangelho maravilhoso, meus queridos irmãos, é o evangelho para todas as criaturas. Essa é a mensagem que Paulo tem para anunciar, meus queridos irmãos. Mas ele mostra no versículo 5 também a finalidade do evangelho. Olha que coisa interessante, verso 5, por intermédio de quem viemos receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé, obediência por fé. A finalidade deste evangelho maravilhoso, por obediência por fé. Mas obediência por fé é muito interessante entre todos os gentios, aleluia, obediência por fé. O instrumento, meus queridos irmãos, da salvação, o meio de alcançar a salvação, nós somos salvos pela graça de Deus. E o meio, o instrumento, é a fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. A graça de Deus nos alcança, o instrumento para apropriarmos desta salvação maravilhosa é a fé. Mas a evidência da salvação, meus queridos irmãos, é a nossa obediência a Cristo Jesus. Para obediência por fé. O meio de alcançar a salvação é a fé, é o instrumento de apropriar desta bênção do Senhor. Mas a evidência da salvação é a nossa obediência a Cristo Jesus. Ninguém é salvo pela obediência em si. O homem é salvo pela graça de Deus, mediante a fé. Mas como vai se evidenciar essa salvação na nossa vida? É através da obediência. Por isso, quem crê e for batizado será salvo. Por isso, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados. Não é que o batismo em si, desassociado da fé ou do arrependimento, salva alguma pessoa. Mas a evidência da nossa fé em Cristo Jesus é a nossa obediência. E isso é realmente muito importante, a compreensão, viu? Porque tem muita gente, mas eu creio, mas crê até o diabo crê, meus queridos irmãos. Até os demônios creem, que estremece, meus queridos, disse Tiago. Mas então a fé vai levar à ação, a verdadeira ação da obediência a Cristo Jesus, o Senhor da glória. Como isto é precioso, meus queridos, então. Então essas marcas aqui do Evangelho interessante. Primeiro, Paulo é o arauto de Deus, a fonte do Evangelho é o próprio Deus, a antiguidade do Evangelho é a própria eternidade, o Cordeiro de Deus é morto. Esse Evangelho é anunciado nas Santas Escrituras, nas Sagradas Escrituras, pelos profetas de Deus, pelos homens de Deus. A essência desse Evangelho está em Cristo Jesus, na sua encarnação, certo? Ele é o Filho do homem, mas ele é também o Filho de Deus. Ele é gerado no ventre de uma mulher, mas é gerado por obra e por graça do Espírito Santo. Portanto, então, como humano, ele é Jesus. Ele é o Salvador maravilhoso. Mas como Filho de Deus, ele é o ungido de Deus. Ele é o Messias prometido. Ele é o Cristo maravilhoso, o Filho de Deus. Por isso ele é chamado também o Filho do Altíssimo. Que coisa preciosa. Daí, nesse sentido, Jesus é ímpar. Jesus é singular. Não existe outra criatura no mundo igual a Jesus. Só Jesus tinha duas naturezas, ou tem, o melhor, tem duas naturezas. Desde a encarnação até hoje, viu? Isso é muito interessante entender. Jesus não deixou de ser humano quando ele foi para o céu. A Bíblia diz que Deus já escolheu um dia que vai julgar o mundo por meio de um homem, de um varão, que ele acreditou, credenciou ele, ressuscitando dentre os mortos. Paulo prega isso lá na maior centro de pensador do mundo, lá na Grécia, em Atenas.
Ele faz essa declaração fantástica. Então Jesus, por isso que Paulo diz, existe apenas um mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo, o que mais? Homem, que se tornou homem. Jesus, através da encarnação, antes não, ele era apenas Deus, o Logos de Deus, o Verbo de Deus. Mas quando Jesus, então, nasce no ventre de Maria, que o Verbo se faz carne e habita aqui entre nós, então Jesus passa a ter duas naturezas, a humana e a divina. E o bonito diz que ele é 100% humano. Ele não é menos humano do que ninguém aqui, certo? Ele tinha fome, ele cresceu fisicamente, ele sentia cansaço. Se alguém batesse nele, como bateram de fato, ele sentia dores, certo? Emoções humanas diante da morte de Lázaro, ele chora. Ele é 100% humano, meus queridos. Tinha corpo, tinha carne, tinha sangue. Mas ao mesmo tempo ele é 100% divino, certo? É o Verbo que se fez carne, no dizer de Paulo, que é aquele que, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes esvaziou-se, assumindo a forma de servo e tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Como homem ele morreu. Como Deus, meus queridos irmãos, a morte não podia segurá-lo. Ele é 100%. Não tem ninguém mais no mundo assim. As duas naturezas. Isso é um mistério difícil da gente entender. Porque não tem nada semelhante. Há um grande problema com a chamada teologia a partir do século XVIII, XIX. Quando as pessoas criam com conhecimento científico, quando você não pode comprovar uma coisa pela experiência de testar aquilo uma, duas vezes, duas, três vezes, então você acaba não podendo aceitar aquilo como um fato real. Por exemplo, a ressurreição de Cristo. Ninguém nunca morreu, ressuscitou para nunca mais viver. Então questiona isso, não aceita isso. Bom, ninguém tem duas naturezas, 100% humano e Deus. Então daí começa a negar todo o sobrenatural da Bíblia Sagrada. É o que acontece no mundo contemporâneo, moderno, essas coisas. Mas meus queridos irmãos, nós cremos em Deus. E crer em Deus é crer em milagres. Amém? Se Deus criou todas as coisas do nada, como disse Gênesis, né? Então não há nada, então ele é singular nesse sentido. Daí quando a pessoa pensa que está fazendo um grande elogio, mas eu acredito que Jesus foi aquele homem maravilhoso, ele foi um grande pensador, ele foi um grande pacifista, ele foi um grande revolucionário, ele foi uma pessoa maravilhosa e tal. Meus queridos irmãos, isso não traz salvação para ninguém. Já teve gente boa aqui na terra, lógico, ninguém semelhante a Jesus, mas ele não é apenas um bom homem, um bom profeta, um bom mestre, um bom político, qualquer outra coisa. Ele é o Senhor da glória. Ele, segundo a carne, é da descendência de Davi, mas pela ressurreição, ele é reconhecido como filho do Altíssimo, Filho de Deus. Aleluias. Amém? Não é precioso esse estudo? E Paulo então começa aqui a falar. E Paulo, quando está escrevendo, meus irmãos, ele está pensando nessas coisas. É interessante, ele vai dizer, que segundo a carne, Jesus vem da descendência de Davi, da linhagem de Davi, a promessa. Mas imediatamente ele vai dizer no versículo 5, versículo 4, mas que ele é reconhecido, ele é declarado, ele é designado Filho de Deus com poder, mediante, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. É o Quírios, é aquele que tem todo o poder. Então, muito bem, depois de falar sobre essa questão das marcas do Evangelho verdadeiro. O que é o Evangelho verdadeiro? É um Evangelho que está centrado primeiro em Deus. O Evangelho verdadeiro é o Evangelho de Deus. Com todo respeito aqui. Não é o Evangelho segundo Allan Kardec. Não é o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho verdadeiro é o Evangelho segundo Deus. Segundo Deus. Não é o Evangelho segundo os judaizantes que foram na Galácia perturbar a igreja dizendo que para ser um salvo, um cristão tinha que circuncidar-se. Não, esse é o Evangelho. O Evangelho é o Evangelho de Deus. Esse Evangelho de Deus é anunciado por um homem aqui que ele é separado por Deus para ser um mensageiro de Deus. É alguém que tem que ser enviado da parte de Deus. O apóstolo é alguém que é enviado da parte
de Deus. Paulo, embora nasceu fora do tempo espiritualmente, não é como os outros apóstolos, mas ele tem um encontro com Jesus e é credenciado para ser este apóstolo. Esse evangelho, meus queridos irmãos, é um evangelho de um Deus, de um Salvador maravilhoso, que ao mesmo tempo é homem segundo a carne, vindo da descendência de Davi, mas que é Deus e comprovado acima de qualquer coisa pela sua ressurreição dentre os mortos. Sim, eu não sei como é que fica aqui a gravação. Como? Não pega as gravações, mas sim. Talvez, Luiz, nós podíamos, depois da aula, se eu conseguir fazer isso, deixar um tempinho para pergunta, para não perder a sequência da gravação, isso aqui, tá bom? Amém? Então, muito bem, meus queridos irmãos. Aleluias. Agora, as marcas, não só do evangelho verdadeiro, é interessante que Paulo vai mostrar aqui sobre as marcas também de uma igreja verdadeira. Nos versículos de número 6 a 8, alguns pontos aqui muito importantes, meus amados irmãos. Primeiramente, olha o versículo 6, de cujo número sois também vós chamados para quê? Para serdes de Jesus Cristo. Nós somos um povo chamados por Deus. Jesus até falou que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E o chamado de Deus é para quantos? Vinde a mim? Todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas como na parábola lá, daquelas parábolas das bodas, lá do rei que vai casar, muitos são chamados, mas desprezam o convite. Não honra o rei com o banquete que ele prepara para o filho. Ah, eu comprei uma fazenda, preciso ver minha fazenda, eu comprei algumas juntas de boi, eu preciso experimentar, eu casei, então estou de lua de mel, não posso ir. Então, muitos são chamados. E o convite deve ser estendido a todos, a todos. Mas a igreja é composta dos chamados de Deus, aqueles que foram chamados e atenderam ao convite do Senhor. A igreja é o povo de Deus, amém? Os chamados de Deus, aleluia. Essa expressão do versículo 6 aqui, de cujo número sois também vós chamados para ser de quem? De Jesus Cristo. Nós fomos chamados para pertencer ao Senhor Jesus. Diga assim, eu sou de Jesus. Amém. Nós somos de Jesus. Amém? Porque nós somos comprados pelo seu precioso sangue, para pertencermos a Deus, e Ele é Deus, sem dúvida nenhuma. A igreja então é um povo para ser propriedade de Jesus Cristo. Por isso que Paulo vai iniciar a carta dizendo, Paulo, servo de quem? De Jesus Cristo, porque ele tem consciência que ele é servo de Jesus, que ele é chamado por Jesus e que ele pertence a Jesus, amém? Que coisa preciosa quando nós temos essa consciência, que nós somos servos de Jesus Cristo. Mas essa igreja verdadeira é a igreja do povo especial, do povo amado de Deus. O verso 7 diz, a todos os amados de Deus que estais em Roma, a todos os amados, agapti. Como é que você pronuncia essa palavra? Agaptos, agapti, porque está no plural. Agapti, minha pronúncia está boa então. O Luiz tem o privilégio que é casado com uma grega, então ele tem que saber o grego, a pronúncia boa, né? Então, ele sabe muito, sabe mais do que eu, mas tá bom. Então, agapti, essa palavra, agaptos está no singular, mas aqui é agapti, é os amados. A igreja são aqueles que são amados por Deus, amém? Daí a gente vê, mas por que a igreja são os amados de Deus? Mas Deus não ama o mundo inteiro? Que negócio é esse, meu Deus do céu? Mas sabe por que a igreja é o povo, os amados de Deus? Eu costumo dizer que há duas maneiras do amor de Deus. O amor de Deus, ele ama o mundo inteiro, o maior pecador. Mas é um amor que se compraz, que tem prazer, um amor correspondido. E é um amor que se compadece. Quando Deus olha para o coitado, está na sarjeta e o bandido, Deus ama essa pessoa, mas Deus não tem nenhum prazer nessa pessoa. É o amor que se compadece. O amor que Deus ama a igreja é aquele amor que Deus disse para o Pai, disse, este é o meu filho amado em quem? Me comprazo. É o amor que se compraz, é o amor correspondido. E é assim que é a igreja são os amados de Deus. Amados porque
Deus ama e essa igreja ama o Senhor. Amém? Por isso que nós estamos aqui nessa manhã, meus queridos irmãos, porque nós amamos a Deus. Amém? Glória a Deus. A igreja é esse povo, é o povo especial de Deus. Somos amados, os amados de Deus, a todos os amados que estáis aí, disse o versículo aí, em Roma. Agora, meus queridos irmãos, além de ser a igreja, os amados é o povo chamado. Agora, chamado para quê? Olha o versículo de número 7 aí, queridos irmãos. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser o quê? Santo. Nós somos os chamados de Deus. E o primeiro chamado de Deus é para quê? Para ser santo. A gente vê assim, as pessoas, Deus me chamou para ser missionário, Deus me chamou para ser evangelista, Deus me chamou para ser não sei o quê, Deus me chamou. Antes de Deus chamar a pessoa para qualquer outra coisa, Deus chama a pessoa para uma vida de santidade. Amém? Amém. Porque quem rejeita a santidade, diz Tessalonicenses 4, não rejeita o homem, rejeita a Deus que o deu. Então o primeiro chamado que Deus faz para uma pessoa, Deus chama para uma vida nova, amém? Para uma vida de pureza, para uma vida de santidade, não de impureza, não de pecado, de imoralidade, qualquer outra coisa. Deus nos chamou, nós somos os chamados de Deus, mas chamados para uma vida de santidade. Mas a igreja é o povo que recebe, meus queridos irmãos, recebe uma bênção de Deus, uma graça, e com essa graça de Deus da salvação, graça e paz, amém? Muito comum essa saudação nas epístolas de Paulo, graça e paz, da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz. Pela graça, nós alcançamos o perdão, a salvação. Com o perdão, nós somos reconciliados com Deus. E com a reconciliação, nós estamos em paz. Justificados por meio da fé, temos o quê? Paz com Deus. Por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, através do qual nós acabamos de alcançar a reconciliação. Então, a reconciliação. Não somos mais inimigos de Deus. Somos amigos de Deus, nós fomos aproximados de Deus pelo sangue de Jesus, e uma vez que nós alcançamos então esta bênção salvífica, esta graça, a paz de Deus veio no nosso coração. A minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo. A paz do mundo é uma paz circunstancial. Se está bem, você tem casa para morar, tem emprego, tem família, todo mundo sadio, então paz. Mas deixa perder o emprego, deixa perder o cônjuge, deixa perder um ente querido, a paz vai embora imediatamente. É uma paz circunstancial. Essa paz é uma paz perene. Ela não depende dessa circunstância. Mesmo na dor, na angústia, como um dos mais belos hinos da história da humanidade, sou feliz. Sou feliz com Jesus. Um pai que perde as filhas quando estão passando o mar lá, e ele vai naquele mesmo local e escreve essa linda poesia. É a paz de Deus, é a paz decorrente da graça, do perdão, da salvação. É a paz decorrente da reconciliação com Cristo Jesus, o Senhor da glória. Por isso esse povo é o povo da paz. Amém? Amém. Nós somos de paz, amém? Nós somos da paz. Nós servimos o Rei da paz. Nós servimos o príncipe da paz, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Amém? Que coisa linda, não é bom, meus queridos irmãos? A igreja, então, é esse povo que recebe graça, e recebendo graça de Deus, recebe shalom de Deus, palavra hebraica muito boa para paz. A palavra grega para paz é a palavra eirene. Eirene. Irene, sua pronúncia? Deixa, Irene, né? No grego moderno tem essa questão do, quando você pega um ditongo lá, você pega a última vogal, né? Irene, como se escreve a palavra. Então, meus queridos irmãos, essa que é a palavra usada no Novo Testamento para traduzir a palavra shalom, a palavra hebraica para paz. E a ideia dessa palavra, tanto no Novo Testamento como no Velho, essa paz não é só aquela isenção do conflito, da guerra, mas essa paz de gozo, de alegria que Deus concede ao nosso coração. Esse estado de espírito
tranquilo na presença do Senhor. É algo muito, muito sublime, meus queridos irmãos. Paz pode significar bem-estar, uma porção de coisas aí. Mas esse povo é o povo que recebe a graça de Deus, ela é a igreja, e o povo que dá testemunho da sua fé. O versículo de número 8 diz: primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa... Impressionante isso aqui, eu vou terminar com isso aqui. Essa igreja de Deus, esse povo de Deus, é um povo que é conhecido por causa da fé. A fé que ela é proclamada. E essa fé é proclamada pela igreja de duas maneiras. Ela é proclamada pela a maneira que os cristãos vivem a fé, que é uma vida de obediência a Cristo Jesus. E ela é proclamada pelo exatamente o que nós chamamos do querigma, a proclamação do Evangelho, o anúncio do Evangelho. A fé deve ser proclamada pela igreja dessas duas maneiras. Quando ela é proclamada apenas pelo oráculo, pela pregação, mas não tem vida, ela perde a credibilidade. Quando a igreja procura proclamar a fé, só apenas pelo testemunho, as pessoas vão elogiar, mas aquilo vai criar até um orgulho na vida das pessoas, mas não vai trazer salvação, porque a salvação vem pela pregação, e a pregação vem pela fé. Então nós devemos proclamar o Evangelho de duas maneiras. Proclamar com o nosso testemunho, porque quando nós vivemos o Evangelho da fé, evidenciado pela obediência, aquilo nos dá a credibilidade de ser ouvido por outras pessoas. Traz autoridade, certo? E daí quando anunciamos, Deus vai alcançar os corações. Quando nós pregamos o Evangelho apenas pelo oráculo, pela proclamação, mas não tem vida, aquilo pode levar até a zombaria. Então, meus queridos irmãos, nós temos que viver o Evangelho. Viver o Evangelho da fé, essa fé evidenciada pela a obediência. E essa fé evidenciada porque a boca vai falar daquilo que está cheio o coração. O coração está cheio da graça de Deus. Daí nós anunciamos o Evangelho. Vamos parar por aqui essa introdução, então, sobre a carta de Paulo aos Romanos, vendo aqui nesta noite sobre as marcas do Evangelho verdadeiro e sobre as marcas da igreja verdadeira. E depois vamos terminar essa introdução sobre as marcas do apóstolo verdadeiro, porque tem muitos apóstolos aí perigosos, meus queridos irmãos. Viu? Paulo elogiou a igreja de Éfeso porque não suportava os falsos apóstolos. Provavelmente ainda existem alguns falsos apóstolos nesse mundo contemporâneo, mundo moderno. Vamos ver então as marcas, as credenciais. Já vimos a credencial de um evangelho verdadeiro, a marca de um evangelho verdadeiro, a marca de uma igreja verdadeira. Vamos ver a marca também de um apóstolo verdadeiro, e a gente termina essa pequena introdução entrando mais já no corpo da carta de Paulo. Pai, muito obrigado por esse momento de estudo da Tua Palavra. Ó Deus, obrigado, Senhor, por esta epístola, obrigado por cada irmão, cada irmã que o Senhor trouxe aqui para participar deste estudo. Nos abençoe, Senhor. Abençoe-nos, ó Deus, durante o estudo desta preciosidade do Novo Testamento, é carta de Paulo aos Romanos, em nome de Jesus. Amém.